Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Luiz Fernando e esse é o último dia da nossa semana de dicas de carreira de profissões tech. Hoje a gente vai falar com o Fábio Jardim sobre os desdobramentos da área de estudo de dados. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu colocar aqui no chat. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Opa, boa noite, Ludwig. Show. Nesse momentinho de introdução, podem falar aí no chat de onde vocês são, se vocês já trabalham na área, se vocês estão querendo migrar, se é a primeira vez que vocês estão acompanhando um webinar nosso, se vocês já participaram de algum anterior. Ó, o Frederico aí, Fred, tudo bem? O Vinícius. O Fred, para quem não participou ontem, ele foi o nosso convidado do dia, ó, o Frederico Tomazetti. Então, podem continuar falando no chat, se apresentem, falem de quem vocês são, que eu vou apresentar um pouco sobre a EBAC enquanto isso. Para quem não conhece, a EBAC é a Escola de Artes Criativas e Tecnologia, que oferece cursos de inicialização, especialização em bacharelado, nos formatos presencial, online e híbrido. Todos os cursos da EBAC são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. Então, assim, hoje eu tenho uma dica para vocês. Se você quer ingressar em uma área que pode fazer você ganhar um salário de até R$ 10.000, ou mais, dependendo da região, então, hoje eu vou trazer para vocês o curso de profissão analista de dados para vocês. Para quem tiver curioso, um botãozinho deve ter aparecido em alguma área da tela de vocês, eu já explico esse botãozinho daqui a pouco. Para quem quer saber mais sobre o nosso curso, vou colocar o link para vocês aqui no chat. Vou falar um pouquinho mais sobre o nosso curso aqui. O grande diferencial do EBAC é que nós não apenas vendemos cursos, mas a gente oferece para os nossos alunos a oportunidade de alcançar os seus sonhos e dar início a uma carreira de sucesso. Então, justamente por conta disso, todos os nossos professores são profissionais em destaque em suas áreas e as nossas aulas são direcionadas para o aprendizado na prática. E vocês vão contar com um time de tutores super qualificados que vai ajudar vocês nas atividades de aula e tornar o seu aprendizado muito mais fácil, além de preparar também o seu portfólio e o seu currículo para vocês entrarem no mercado com nossa assistência. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Bom, eu vou deixar com vocês um videozinho aqui sobre o curso, para vocês terem uma noção, uma ideiazinha do que tem por aí. O analista, ele é o cara que ele permite a tomada de decisão baseada em dados. Extração, limpeza, exploração e visualização. São todas as etapas que compõem a análise de dados. A demanda por esse profissional cresceu muito mais rápido do que a quantidade de profissional disponível no mercado. Então hoje está super em alta todas as profissões que fazem parte desse ecossistema de dados, seja o analista, seja o cientista, seja o engenheiro de dados. Ele é um profissional que ele combina conhecimento de negócios e técnicas de análise para poder gerar insights. Esse curso ele foi desenhado para diferentes perfis. Então, desde da pessoa que nunca teve contato com a parte de programação ou com análise de dados, até para você que já tem algum contato com a área, mas que quer melhorar a sua capacidade de tomar decisões baseadas em dados. Então, se você trabalha com marketing, se você trabalha com gerência de projetos, você vai conseguir aproveitar esse conteúdo para ou migrar para a área de dados ou para conduzir melhor as atividades do seu dia a dia. A gente vai explorar esses dados tanto com o Python quanto com o SQL e a gente vai visualizar esses dados utilizando ferramentas como o Seaborn, mas usando o Google Data Studio, uma ferramenta super utilizada da Google para geração de dashboards. E no final desse curso a gente vai levar todas essas etapas para a nuvem, então a gente vai utilizar a Amazon Web Services para poder escalar as análises para um grande volume de dados. A gente fechou parcerias com empresas reais que vão fornecer dados e desafios para a gente poder resolver nos nossos projetos. Isso vai te preparar muito bem para você poder ingressar no mercado e trabalhar com os desafios do dia a dia dessa profissão. Também vamos passar por todas as práticas e técnicas da área. Então vamos desde a parte um pouco mais de programação até uma parte um pouco mais analítica. No final do curso você vai estar preparado para extrair um grande volume de dados de fontes diferentes e estruturá-las num formato bem bacana para a gente poder gerar inteligência. Meu nome é André Pérez e esse é o curso Profissão Analista de Dados da EBAC. Então, vocês viram, né? Bem bacana, bem interessante o curso da EBAC. E
todos os alunos que fazem matrícula no nosso curso ganham, de acordo com a nossa parceria com a IF English Live, acesso a 1 mês gratuito nessa plataforma, onde vocês vão ter acesso a 16 níveis de inglês, de forma totalmente grátis, e o certificado da IF English Live ele é reconhecido internacionalmente, então aproveitem aí. Para quem não percebeu, tem um botãozinho em algum canto aí na tela de vocês, quem está no computador no cantinho inferior esquerdo, quem está no celular dá um toquezinho na tela para ver se ele aparece. Esse botãozinho, ele garante que vocês vão ter acesso a esse descontão de 50% que a gente está oferecendo nesse curso de profissão de analista de dados, e podem ficar tranquilos, que se vocês clicarem nesse botão, vocês não estão fazendo a matrícula no curso, vocês estão garantindo que vocês têm interesse nesse curso, nesse desconto principalmente, né? E a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter com relação ao curso. Mas vamos falar agora sobre o que interessa. Hoje, no nosso Dicas de Carreira Profissões Tech, a gente vai falar com o Fábio Jardim. O Fábio, ele é especialista em plataforma de dados, formado em Ciências da Computação e pós-graduação no Big Data. Nos últimos anos, ele tem atuado com Big Data, liderando, implementando e desenvolvendo soluções de ingestão, tratamento e processamento de dados, além de criação de Data Lake e apoiando a cultura de Data Driven. Atualmente, ele atua como Chief Data Officer, CDO, na DOC, Banking as Service. Ele é professor em MBA, graduação, conteudista e instrutor em treinamentos de dados. Ele participa de eventos no Brasil e no exterior, realizando apresentações sobre dados. Vamos agora dar as boas-vindas para o Fábio. Vamos ver se aparece a câmera dele certinho para todo mundo. Olá, boa noite. Fala, pessoal, boa noite. Se vocês puderem confirmar aí se o áudio dele, vocês estão conseguindo escutar ele bem, se está claro o áudio, se a câmera dele está boa. Já responderam boa noite aqui, a Opa. Marina, o Eduardo, Vinícius. O Eduardo, Marina, estou conseguindo ouvir bem, perfeito. Então, pessoal, eu vou sair aqui do palco, vou deixar agora o palco nas mãos do Fábio e vou ficar com vocês aqui no ladinho no chat. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, não precisam ter vergonha de perguntar. Aqui a gente tem a nossa teclinha SAP, né? É o Só Aprende Perguntando. Então, não precisam ficar com vergonha, não existe pergunta simples, não existe pergunta boba. A gente está nesse momento justamente para ajudar vocês a tirarem as dúvidas que vocês possam ter. Se for algo que eu possa responder, eu já respondo. Se for algo voltado mais para o Fábio, eu deixo em destaquezinho para ele responder no momento que for mais propício. Beleza? Pode assumir o palco, Fábio. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, Luiz, aí pelo convite. Pessoal, perguntem, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês em dados, em plataforma de dados, carreira de dados, tudo que vocês tenham aí curiosidade. Já estou aí nessa trilha de dados há bastante tempo. O Luiz aí deu uma introdução, mas eu sou formado em ciência da computação, então, apesar de ter um cargo hoje de direção, eu sou uma pessoa técnica, então vim de formação técnica, fui programador, fui programador, fui DBA. Opa, deu uma cortadinha na conexão, acho que deve ter falhado. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou, tinha dado uma cortadinha na sua conexão, voltou. Ah, beleza, tranquilo. Bom, voltando aqui, então o Luiz já deu uma introdução aí, tenho aí, sou uma pessoa técnica, apesar de ter um cargo de direção hoje, sempre fui da trilha técnica, né? E aí nos últimos anos atuando só com Big Data, atualmente também eu sou professor de MBA, conteudista, tutor em algumas turmas aí de graduação também. Para quem quiser me adicionar no LinkedIn, procura lá Fábio Jardim, ou LinkedIn/F Jardim. E também sou CDO na DOC, né? A DOC é uma empresa aí que faz plataforma bancária B2B. Então, se uma empresa quer, por exemplo, fazer um banco digital, ela contrata a plataforma da DOC para fazer todo esse meio aí de banco digital. Então, vou falar um pouco para vocês aí das carreiras de dados, né? Por que hoje a gente fala tanto de carreira de dados, de todas as carreiras de dados que a gente tem aí. Vou dar uma pincelada
em algumas carreiras, e aí a gente abre para pergunta, ok? Então, falando aí, por que a gente tem tanta demanda de dados? Por que a gente tem esse mundo aí de dados que a gente não tinha antigamente? É interessante, vocês são novos, o pessoal que é mais velho, aí, igual eu, mais de 35, mais de 40 anos, a gente sabe que a chave da mudança dos dados foi a internet, né? Então, a popularização da internet trouxe aí a possibilidade da gente compartilhar dados, da gente fazer coisas que até então a gente não fazia, né? E aí, se a gente for cair no cenário real, dados hoje, 90% da humanidade, elas foram geradas nos últimos 2 anos. Então, olha a quantidade de dados que a gente gera a cada ano. Antigamente, a gente tinha bancos de dados aí com alguns megabytes. Hoje, a gente tem banco com terabytes, com petabytes. E aí, toda essa parte de análise, de processamento, não só do seu banco de dados ou dos dados que você tem dentro da empresa, mas, por exemplo, rede social, a gente tem aí 75 milhões de posts no Instagram por dia, Facebook, transações de cartão de crédito, transações gerais de internet, web scraping, a gente tem aí muita coisa acontecendo a cada segundo. Hoje, por exemplo, todo mundo tem um smartphone, as pessoas têm 2, 3 smartphones até, e você está gerando conteúdo toda hora, você gera interação toda hora, e esses dados eles são capturados, são processados, são analisados em tempo real, muitas vezes. Hoje, todo lugar que você vai, por exemplo, tem Wi-Fi. Então, o Wi-Fi não está lá à toa. O Wi-Fi está lá para você gerar dados. Então, você conecta no Wi-Fi, você está disponibilizando o seu dado para análise, para fazer alguma coisa. Então, a gente aí, o ser humano, né, é um gerador tremendo de dados. E tudo isso, antigamente, a gente não tinha ferramentas para tratar isso. Antigamente, os dados, como eram poucos dados, a gente tinha um banco de dados ou um Excel que rodava na sua máquina, um Axis. E aí acontece, com essa gama gigantesca de dados que a gente tem hoje, algumas perguntas, alguns questionamentos começaram a ser feitos, né? Por exemplo, onde eu vou armazenar toda essa informação? Como que eu vou processar tudo isso? A gente sabe que armazenar é uma coisa, né? Processar é outra. E assim, não adianta só eu armazenar ou processar, sendo que eu não vou tirar valor desse dado, eu não vou obter valor, não vai ser bom para o meu negócio. Não faz sentido, eu vou gastar dinheiro à toa. E como que eu capturo fontes diversas de dados? O pessoal que é de BI, antigamente fazia o famoso ETL, né? Então a gente tinha o Extract, Transform, Load de banco de dados, de arquivos. Hoje não. Hoje a gente tem API, a gente tem muita coisa da internet, a gente tem JSON, a gente tem imagem, tem vídeo, tem áudio. Então a gente tem aí possibilidade de fazer coisas gigantescas. Só que as tecnologias que a gente tinha até uns anos atrás não comportavam isso. A gente tinha coisas muito pequenas e a gente não tinha a tecnologia para processar, armazenar e tirar valor de tudo isso. Então aí surgiu o conceito de Big Data, o conceito de Data Lake, que nada mais é do que um repositório gigantesco de dados, onde a gente tem a possibilidade de armazenar dados brutos e posteriormente aí processar e tirar valor desse dado. E aí, por que Big Data? Por que Data Lake, né, atualmente? É uma tecnologia em constante evolução, extremamente flexível, se a gente for comparar com os DWs antigamente, né? Antigamente tinha o Data Warehouse, que eram tabelas. Então a gente tinha um esquema, tabela com linha e coluna. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar o dado, moldar ele para inserir nesse Data Warehouse. Hoje não, hoje os Data Lakes eles são sistemas de arquivo. Então a gente pega os dados brutos, pega essa informação e armazena no Data Lake. A gente não precisa moldar, então a gente não perde dados. Isso é muito interessante, porque antigamente nos projetos de BI era assim, você fazia uma carga, moldava o seu dado, fazia a sua tabela lá bonitinha, moldava o seu dado, fazia a carga. Aí você ia apresentar para a área usuária, só legal, tem todos os dados, mas faltou esse dado.
que você tinha que fazer? Você tinha que mudar a sua tabela, fazer uma carga tudo de novo, pegar os dados porque você desprezou aquele dado antigo, né? E fazer uma carga nova. Já na Data Lake você não precisa fazer isso, porque você guarda os dados brutos, então você não filtra os dados. Então você já tem aí os seus dados armazenados. Isso é bem interessante, bem interessante. E como eu disse para vocês, ele é um tanto flexível, porque a gente não guarda os dados em tabelas, a gente grava em sistema de arquivo. E sistema de arquivo a gente grava o que a gente quiser, sabe? Não é uma bagunça, a gente tem uma governança, tem toda uma literatura para isso, umas boas práticas, então a gente não é bagunça. Mas é bem interessante esse novo método de armazenamento, né? E aí, quando a gente trabalha com Data Lake, com Big Data, a gente trabalha geralmente em clusters, em várias máquinas ligadas em rede. E qual que é o potencial disso? O potencial disso é que eu tenho um poder de processamento e armazenamento paralelizado. Então, eu consigo, por exemplo, processar grandes volumes de dados em memória, né, utilizando uma estrutura em cluster, em várias máquinas. Eu consigo pegar o meu trabalho e processar ele e dividir em várias máquinas. E aí eu consigo processar grandes quantidades de dados. Então, o Big Data, o Data Lake, né, ele potencializa a análise em grandes volumes de dados. Grandes volumes de dados, eu não estou falando em megabytes, eu estou falando em teras e teras e muitas vezes petabytes. Tem empresa, por exemplo, que processa petabytes por dia. Só que assim, tem um porém, né? A minha empresa nunca vai ter petabytes de dados. Não tem problema, não tem problema. Você não precisa ter um Big Data para usar tecnologias de Big Data. Coisa diferente. Às vezes você gera gigabytes de dados, mas você quer utilizar, você tem a possibilidade aí de utilizar tecnologias de Big Data para resumir aí, fazer o seu negócio acontecer, né? Para tirar valor do seu dado. Então, isso é bem interessante. E aí a gente começa a trabalhar também com tipos diversos de dados. Mas como assim tipos diversos de dados? Antigamente a gente trabalhava com dado estruturado. Então eu tinha linha, coluna, banco de dados, CSV. Aqui a gente começa a trabalhar de forma diferente. A gente tem esses tipos de dados ainda, mas a gente abre o leque, né? A gente tem dados semi-estruturados, a gente tem logs de aplicações, JSON, que trafega muito pela internet, e a gente tem também dados não estruturados, que é o que trafega mais na internet hoje. Vou falar de imagem, vídeo, áudio. Então, a gente tem a possibilidade de, através de inteligência artificial, fazer análise em cima desses tipos de dados. Então, a gente abre o leque aí, tem uma abertura de leque sensacional. E o mais legal de tudo isso, Big Data, ele nasceu num conceito, quando a gente fala de Hadoop, toda essa evolução aí de produtos, de tecnologia open source. Na maioria dos casos, eu não pago nada para usar. Então, olha que legal. Eu posso implementar algo gigantesco, que tem uma tecnologia de processamento, de captura, de análise, e não pagar nada de licença de software? Sim, você simplesmente entra no site da Apache, entra no site do produto, baixa, instala e começa a utilizar. E com essa vertente de open source, o conceito de Big Data no mundo geral teve um ganho assim, teve uma aceleração gigantesca, porque os desafios das empresas eram enormes. E aí a gente tinha problemas que não eram resolvidos por conta de armazenamento e processamento. A gente tinha processos de análise que não eram feitos porque a gente não tinha possibilidade de analisar o dado devido ao grande volume de dados. E aí vem os 3 V's do Big Data, né? Volume, variedade e variedade. Volume, velocidade e variedade, porque os dados chegam a todo momento, uma grande variedade e num volume gigantesco, né? Então a gente tinha sérios problemas quanto a isso. E aí, lá em 2006 surgiu aí o conceito de Big Data, surgiu aí o projeto Hadoop, né? Com Doug Cutt, Mark Caffarella, graças ao Google, com o paper do Google, enfim, tem toda a história do Hadoop depois que é bem interessante. E aí, notem, desde 2006, a evolução, lá em 2006, com 2 frameworks, né, o Hadoop para armazenar e o MapReduce para processar, a evolução disso foi gigantesca. Então, a gente está falando aí de 15 anos, né, 15 anos de evolução
E aí, aos poucos, novos projetos, novos frameworks foram aí incorporados a todo esse ecossistema. Já em 2015, a gente tinha uma gama gigantesca de dados, entre eles Spark para processamento em memória, a gente tinha o Hive para query SQL em cima de arquivo armazenado aí dentro do seu data lake, tinha banco de dados no SQL, tinha ferramenta de ingestão de dados, tinha aí uma série de ferramentas bem interessantes para a gente trabalhar. E aí, só que isso foi evoluindo também, né? Aqui eu parei em 2015. Imagine você, 2015 a gente tinha uma gama de ferramentas que a gente poderia utilizar para armazenar e analisar dados. Só que a gente cai num cenário que em 2020, 2021, a gente tem isso aqui, ó. Pasmem, isso aqui é um landscape de Data Analytics para 2021. Olha o tanto de ferramenta que a gente tem desenvolvida para ajudar a gente nos desafios do dia a dia. Lógico, aqui a gente tem ferramentas pagas, ferramentas proprietárias, ferramentas com licenciamento, porém, eu tenho uma parte verdinha aqui, escrito Open Source. E tudo que eu tenho aqui dentro dessa caixinha Open Source, bem no meio da minha imagem, eu posso utilizar gratuitamente. Então, por exemplo, eu quero usar um NoSQL, quero usar um MongoDB. Eu posso baixar e instalar? Pode. Eu quero fazer processamento em memória, com o Spark, em grande escala, dentro de um cluster. Eu posso usar aí o Spark, paga o quê? Não, se você baixar e instalar, você não paga nada. Você pode contratar uma empresa que tem suporte? Pode, mas se você não quiser pagar nada, você não paga. Ferramenta de visualização de dados, de colaboração, ferramenta de machine learning, quem quer trabalhar com TPU, GPU, a gente tem aí o TensorFlow, Keras, uma série de aplicações legais. Para quem quer fazer análise simples, Python, muito inserido nesse contexto. Python aí é a linguagem mais utilizada para análise de dados, junto com o SQL. O SQL não morre. Então, a gente vai falar um pouco dessas ferramentas um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é o quê? Mostrar que você não vai saber todas essas ferramentas. Muitas delas fazem a mesma coisa. O trabalho aí é identificar qual ferramenta que é melhor para o meu workload, para o meu negócio, para a minha empresa. Mas você tem oportunidades diversas. Isso a gente está falando de ambientes dentro de casa, ambientes na cloud, ambientes com Docker, com container, que eu posso rodar em qualquer lugar, com arquiteturas um pouco diferentes. Eu não preciso, por exemplo, ter um servidor rodando, eu posso ter um serverless na cloud. Então, você tem aí oportunidades gigantescas dentro do cenário de dados atualmente. Independente de onde você vai rodar, dentro de casa, on-premise, né? Ou nas clouds, as três mais famosas, né? Microsoft, Google e AWS, você tem aí ferramentas fantásticas para armazenar, processar e tirar valor do seu dado. Então, isso aí é uma questão de escolhas das empresas, cada uma tem a sua escolha, cada um tem o seu tipo de visão, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Para chegar no contexto que tecnologia evoluiu. Então a gente saiu de um cenário onde a gente não tinha poucos dados, criou bastante dados, teve desafio, foi criado lá em 2006 no Hadoop, ferramentas foram aumentando, ferramentas foram sendo criadas, frameworks, a gente cai nesse cenário aqui do landscape, que a gente tem ferramenta pra caramba, eu fico meio perdido, né? E aí? Só a ferramenta evoluiu e as pessoas que trabalham com dados, elas não evoluíram? Sim, elas evoluíram. Muito puxado pelas ferramentas que foram criadas até então. Então, antigamente a gente tinha a pessoa de BI, né? Era muito bem definido. Era muito bem definido antigamente que a gente tinha, por exemplo, a pessoa de BI que estava utilizando, que fazia toda a parte de dados, né? A gente tinha o DBA, que o pessoal tá falando que tá travando. Acho que para mim não tá travando não, gente. Tá tranquilo aqui. Mas vai avisando aí. Antigamente tinha a pessoa de BI, né? Que era a pessoa que cuidava dos seus dados, né? E aí a gente tinha o DBA, que era quem cuidava do banco de dados. Basicamente quem trabalhava com dados era mais ou menos BI e DBA, né? Mas aí a gente tem novos escopos, né? A gente tem novas tecnologias
A gente tem aí um cenário bem amplo de possibilidades, né? Porém, não fiquem perdidos. A gente tem espaço para todo mundo. O que acontece? Você tem que se enquadrar. Se você quiser trabalhar com dados, você tem possibilidade de se enquadrar em um monte de profissão. Um monte. Aqui eu coloquei algumas, mas tem muito mais que isso. Aqui eu coloquei as mais conhecidas, né? Por exemplo, cientista de dados. Por quem nunca ouviu falar aí de cientista de dados, né? A profissão mais charmosa do momento. Só que as pessoas se esquecem que para cada cientista de dados trabalhando, a gente tem pelo menos 3 engenheiros de dados fazendo toda a parte de tratamento de dados, né? Então, a gente tem aí bastante gente de engenharia de dados também capturando, processando esse dado. E aí a gente tem um arquiteto de dados, que é quem desenha toda a plataforma, quem dá o direcionamento, quem faz aí o meio de campo, aí do meio de campo de como trafegar com a sua plataforma de dados, né? A gente tem uma parte de governança muito forte. Então, se eu não tiver governança, o pessoal fala, né, o pântano de dados, né? A gente não tem um lago de dados, a gente tem um pântano de dados. Então, tem que ter uma certa governança, tem que ter um certo cuidado com o meu sistema de armazenamento, né? A gente tem o pessoal de Data Analytics, analista de dados, muito importante no negócio, muito essencial dentro aí de um cenário de dados. A gente vai falar um pouco deles também. A gente tem quem administra todo esse ambiente, né? O Data Administrator ou administrador de dados, que é quem, por exemplo, instala novas ferramentas, quem, se for on-premise, cuida dos servidores, se for na cloud, é quem sobe os serviços, quem gerencia os serviços. Então, a gente tem aí, principalmente para Data Administrator Cloud, a gente tem aí muita coisa acontecendo. E aí, pasmem, a gente tem pessoas de projeto, a gente fala gerente de projeto, tanto pessoal de produto, trabalhando em data. Então, a gente tem o Data Project, olha que legal, as pessoas planejando e fazendo projeto de dados. Não estou falando de um projeto que eu vou desenvolver um software de e-commerce, por exemplo. Não, é um software específico de dados. Então, a gente tem pessoas que fazem esses projetos também. E data quality, que é cada vez mais importante. Não adianta eu armazenar, eu processar e eu tirar o valor desse dado se esse dado não tem uma certa qualidade, se esse dado não está coerente, se esse dado não está correto. Então, a gente tem também pessoal aí de data quality cada vez mais inserido dentro desse cenário de dados. Isso aí é um apanhado de algumas profissões que nasceram com a evolução dessa tecnologia. Então, olha que legal. Tecnologia por tecnologia, a gente tem um monte. Mas o que faz a máquina rodar? São pessoas. Então, essas profissões são profissões extremamente essenciais aí, se a gente for falar de um cenário de dados. E aí, tem pessoas que gostam de administrar ambiente, tem pessoas que gostam de fazer análise, tem pessoas que gostam de cuidar de governança de dados. Então, a gente tem um cenário que tem espaço para todo mundo. E tem mais profissões? Tem mais profissões. A gente tem pessoal que é Data Steward, a gente tem aí muita coisa. A gente tem LGPD agora, cada vez mais forte, né? Então, tem pessoas de direito entrando no mundo de dados. Eu, por exemplo, já dei aula para médico, eu já dei aula para psiquiatra, eu já dei aula para pessoal de marketing. Então, são pessoas que procuram o ambiente de dados porque tem alguma coisa de dados para fazer dentro. Já dei aula para enfermeiro. E aí a gente tem bastante coisa, né, acontecendo. Isso é bem bacana. Pessoal aí se movendo para a área de dados, isso é bem legal mesmo. Bom, falando um pouco aí das profissões, né? Vamos ao que interessa. Dei essa introdução porque tudo tem um propósito. Então, essas profissões de dados, elas chegaram para suprir a necessidade das tecnologias que estavam surgindo. Não adianta a gente só ter a tecnologia se a gente não tem aí as pessoas que vão manipular, que vão utilizar essa tecnologia. Então, falando um pouco aí da engenharia de dados dentro do mundo Big Data, vamos falar um pouco de engenharia de dados. A pessoa engenheira de dados. O que essa pessoa vai fazer dentro desse cenário? Ela que vai fazer toda a ingestão e processamento de dados, seja batch ou real-time. Na verdade, assim, ela que vai capturar a informação,
Pô, vai capturar do banco de dados, vai capturar de uma API, vai capturar de um arquivo? Não interessa. Ela vai capturar essa informação de fontes diversas, vai preparar esse dado, deixar esse dado bonitinho nas camadas do Data Lake, né? Seja em real time, seja em batch, e deixar disponível para consulta. Consulta de quem? Do analista, do cientista ou de área de negócio, enfim. Cada empresa aí tem a sua diretiva, né? E aí, essa pessoa vai fazer essas consolidações e preparações de dados para entrar na parte aí de análise. Então, o que ela tem que saber? Ela tem que saber aí estrutura de dados, estrutura de arquivos, porque ela vai plugar num JSON, por exemplo, ela vai trazer um JSON de uma API, ela vai ter que saber manipular esse JSON, ela vai conectar no banco de dados, então ela vai ter que saber uma query, vai conectar no NoSQL, então ela vai saber aí uma estrutura de NoSQL. Pô, vou trabalhar com MongoDB, então vou bater numa coleção que lá tem cada objeto bonitinho, vou trazer para dentro do meu ambiente. Muitas vezes as pessoas têm que saber alguma linguagem de programação, geralmente Python, para fazer o processamento, mas a gente tem aí outras linguagens também que circulam todo esse ambiente. E a maioria dos frameworks utilizados em Big Data, utilizados em dados, eles rodam em Linux. Então, é muito importante esse profissional ter um conhecimento aí de Linux. E aí, o profissional de engenharia de dados, ele é um profissional voltado mais para tecnologia. Então, se a gente for fazer aí um apanhado, antigamente a gente tinha o BI, pessoa de BI, a gente tinha o DBA e a gente tinha o desenvolvedor. Então, o BI fazendo lá o seu BI, bonitinho, ETL, DataVis e tal. O DBA administrando os seus bancos de dados e o Dev desenvolvendo a aplicação. Se a gente junta essas três profissões, a gente tem basicamente o engenheiro de dados. Porque o engenheiro de dados tem que saber fazer ingestão de dados, que é um ETL, tem que saber administrar o seu dado, né? Então, pô, vou ter aí alguma coisa de DBA, fazer algumas coisas de DBA, e muitas vezes fazer aí, desenvolver coisas em Python, em Java, depende da linguagem de programação que você utilizar. Então, você tem uma mescla aí de profissões que se tornam o engenheiro de dados. Então, olha que legal. O engenheiro de dados, ele é um profissional muito mais completo do que a pessoa que trabalhava com BI uns anos atrás. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ter que saber JSON, NoSQL, Java muitas vezes, SQL, Python, fazer dashboards, fazer ETL, trabalhar com API. Então, quando você vai consumir API, você tem que ter um conhecimento prévio também, não é só simplesmente sair consumindo. Linux. Então, assim, é um profissional um tanto quanto completo, né? Se a gente for falar no cenário geral. A gente tem um profissional mais apurado. E aí vem os ganhos, né? Pô, se você é um profissional mais completo, significa que você ganha mais para isso, né? Então, geralmente, os salários para engenharia de dados também são grandes. Não são salários baixos, não. Inclusive, tem vagas abertas. Quem quiser se candidatar lá, entra fazendo a propaganda aí, entra lá no GuPy da empresa, procura lá GuPy Doc. A gente tem bastante vaga aberta, tanto para Data Analytics quanto para engenharia também. Não é só a Doc, acho que quase toda empresa que eu conheço tem vagas abertas para dados. Então, é aí a profissão que mais tem demanda hoje, mais vaga aberta. Então, isso é bem legal para você que vai aí estudar dados. E a gente tem também aí a profissão mais charmosa, né? O pessoal de engenharia brinca, né? Porque, pô, eu faço todo o trabalho sujo, eu vou lá, capturo o dado, eu faço toda a transformação, eu entrego o dado, e aí o cientista de dados vai lá, faz alguma coisa, cria um modelo estatístico em cima e ele fica com a glória porque ele que entrega. Mas não é isso, é um conjunto de fatores. O cientista de dados sem o engenheiro não é nada, e eu ter uma engenharia de dados sem tirar o valor do dado também eu não tenho nada. Então é um ciclo que se completa aí de profissões. Falando um pouco aí do cientista de dados, né? O cientista de dados ele vai resolver problemas de negócio usando aí análise matemática, análise estatísticas dentro dos seus dados. Então ele vai aplicar modelos estatísticos aí dentro do cenário dos seus dados e tirar valor para o negócio. E aí,
a gente tem possibilidades diversas. Por quê? O analista de dados ele também é um profissional bem completo. E o foco maior dele é aí criar produtos de dados, digamos assim. Ah, como assim produtos de dados? Pô, eu quero criar um motor de score de dados, de financeiro, por exemplo, de crédito. Então, você, através dos seus dados, você analisa esses dados históricos, faz sua modelagem estatística e aí você cria um produto para isso. Então, a próxima vez que alguém for querer crédito, por exemplo, você imputa os dados nesse modelo e ele te retorna um score, sei lá, de 0 a 100 e você decide aí se você quer dar o crédito para a pessoa ou não. Então, basicamente, são produtos bem legais aí que o pessoal desenvolve. Lógico, cada setor, cada indústria vai ter os seus tipos de produtos. Então, e uma coisa bem bacana. Que esse cientista de dados tem que saber? Acima de tudo, o negócio. Então, ele tem que manjar muito do negócio, tem que saber muito do negócio. Isso é legal, porque ele tem que fazer uma imersão. Não adianta só tecnologia, não adianta só estatística, viu? Tem que saber do negócio também, senão não adianta nada. E aí, falando de tecnologia, ele vai usar muito SQL, vai usar muito Python, R, Scala em algumas vezes. E aí também a profissão de estatístico muda um pouco. Por quê? Antigamente você tinha lá o BI, tinha o estatístico que fazia aquele trabalho mais manual, digamos assim, e tinha o desenvolvedor. Só que acontece, quando você fala aí de ciência de dados, machine learning, você mistura tudo isso. Você tem aí possibilidade de criar coisas gigantescas com a sua estatística aplicada em cima de programação, e aí você tem a possibilidade de saber mais do negócio também. Então você junta tudo isso, junta BI, junta estatística, junta desenvolvimento, e você tem um cientista de dados. Então é um profissional mais completo também. E lógico, a gente viu aqui, quanto mais especializado, quanto mais completo, a gente tem um profissional mais sofisticado no mercado, um profissional mais caro. Isso é bem legal. E aí, basicamente, SQL, Python hoje é mandatório, né? Em muitos lugares R. R também é bem utilizado. Mas você saber do negócio é primordial. E aí a gente chega aonde? No analista de dados. E o analista de dados é bem legal porque é quem vai estar inserido no negócio. Por exemplo, geralmente um analista de dados, ou um Data Analytics, ele trabalha em chapter. E aí, chapter, o que significa um chapter? São pessoas respondendo para data, só que trabalhando em squads de negócio. Olha que curiosidade. Você é uma pessoa de data, só que você trabalha, por exemplo, numa squad de finanças. E aí, você é a pessoa de data especializada em finanças. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um suporte ao negócio focando em dados. Você vai transformar tudo aquilo que a gente faz com dados, mais focado para o negócio. Você vai resolver os problemas do negócio baseado em dados. E aí, para isso, você vai utilizar muitas vezes análise simples ou análises mais complexas, depende muito do ambiente que você tem, do tanto de dados que você tem. E aí você vai usar o quê? SQL, Python, muita visualização de dados. E um papel muito importante do pessoal de análise de dados é treinar as pessoas que elas trabalham junto das squads. Para quê? Para a gente implementar uma cultura data-driven. Quando eu falo de cultura data-driven, é assim, você parar de ser empírico, você parar de trabalhar no achismo e começar a trabalhar, ter os seus direcionamentos baseados em dados. Isso é muito legal, muito legal. Então você tem aí a possibilidade de usar os dados para saber se você está indo para o caminho certo ou não, ou direcionar o caminho que você vai. Isso é extremamente importante. Eu li outro dia, não lembro onde que eu li, falando assim que se a sua empresa não toma decisões baseadas em dados, ou ela está muito errada, ou ela não vai existir nos próximos anos. Então, para você ver o tão importante que é você utilizar os dados para tomar suas decisões. E o pessoal de Data Analytics e os analistas de dados, eles são extremamente importantes para essa cultura data-driven. É quem vai olhar o negócio diretamente, vai estar lá junto com o negócio, vai dar todo o suporte, vai treinar o pessoal, vai identificar oportunidades e trazer para o time de data.
Isso é muito legal e muito importante. Então, quando a gente fala de Data Analytics, ele não chega a ser um cientista de dados, porque geralmente ele não cria produtos de dados, mas ele está muito inserido no negócio, fazendo esse meio de campo entre tecnologia, dados e negócio, né? Então, eles têm que saber do negócio? Tem que saber do negócio também. Vocês entenderam que negócio muitas vezes é muito mais importante do que a tecnologia em si, né? Aí quando você alinha negócio, tecnologia e dados, aí você navega num mar aí que muitas vezes é inexplorado por muitas empresas. Então, muitas empresas deixam de ganhar dinheiro ou deixam de melhorar o seu negócio, deixam de capturar mais clientes porque não utilizam esses dados. Isso é bem legal. Falando um pouco aí da tecnologia, antigamente a gente tinha lá também pessoa de BI mais próximo do negócio, né? Então, só que a gente tinha muita separação de negócio e BI. O pessoal de negócio falava o quê? Ô, pessoal do BI, faz um relatório para mim, e o BI ia lá e fazia. Não é isso, esquece. A gente não tem que trabalhar mais assim. A gente tem que trabalhar o quê? Com inteligência. A gente tem que pegar os dados, manipular os dados, criar o seu dataset, seu dataset bonitinho, deixar pronto para o pessoal do negócio só consumir os dados. A área de tecnologia não tem que ser uma área que tira pedidos, que responde chamados, entendeu? Fala assim, ó, pô, cria um dashboard para mim, cria um relatório para mim. Se você fazer diferente, se você preparar o dado e treinar a pessoa de negócio para ela tirar o relatório, para ela ser autossuficiente em dados, você só trabalha com a inteligência. A parte operacional você deixa para o usuário fazer. Então, essa é uma abordagem muito interessante, sendo muito utilizada atualmente. Então, se você falar daí do analista de dados, a gente tem BI muito forte, negócio muito forte, e antigamente a gente tinha o funcional, né, que fazia todo o mapeamento junto à área de negócio. Então, a pessoa de analista de dados, ela consegue fazer isso também. Então, aí é os olhos de dados dentro do negócio, digamos assim. E aí, mais uma vez, SQL, Python e muita visualização de dados também. Então, notem que SQL e Python está em todas as profissões. Então, gente, SQL e Python essencial, obrigatório para quem for trabalhar com os dados. Tem gente que fala assim, banco de dados vai morrer, a linguagem SQL vai morrer. Esquece. SQL é muito utilizado em Big Data também. É muito utilizado em todas as vertentes. Então, a linguagem SQL em si é uma linguagem poderosa e simples de ser utilizada e aprendida. Então, foquem em SQL e Python, essencial. Ok? Então, um pouquinho das profissões. E aí, quais são os desafios que eu tenho, né? Eu como gestor, eu como professor, eu como profissional de dados, quais são os desafios que eu tenho? Eu tenho um desafio de manter o profissional atualizado. Por quê? Porque são tecnologias surgindo a cada momento, cada hora surge alguma coisa diferente. Então, você se manter atualizado é complicado. A única coisa que você tem quando você trabalha com dados, aí, uma certeza que você tem é que você vai ter que estudar muito para sempre. Porque é muita coisa acontecendo. Então, isso é legal porque a gente sai da zona de conforto, né? Cada dia surge uma tecnologia nova, a gente quer entender aquela tecnologia. Muitas vezes, escolher a tecnologia correta também é complicado, porque eu tenho muita coisa que faz a mesma coisa. E aí você tem que estudar, ver as possibilidades. Isso pode ser um complicômetro, digamos assim. Eu, como gestor, encontrar profissional. Gente, tá muito difícil encontrar profissional. Não tem profissional no mercado. Quem tem está empregado, e aí você tem que ficar tirando profissional de outras empresas. Não é muito legal, né? Só que assim, entra no LinkedIn depois e procura quantas vagas de dados tem. Procura data, coloca dados lá no LinkedIn, faz um filtro. Tem muita vaga, tem mais vaga do que pessoas para trabalhar. Então é normal pessoas trabalharem pouco tempo numa empresa e já sair porque recebeu proposta. Então isso vira uma loucura. Para a continuidade do seu negócio, continuidade aí do seu trabalho, isso é péssimo, né? Então, assim, estudem. Quem não é da área de dados aí, a oportunidade tem muita. Júnior, pleno, sênior, pessoas com foco em infraestrutura, pessoas com foco em desenvolvimento, pessoas com foco em ciência de dados, tem de tudo, gente, de tudo. E aí vem as coisas que eu acho mais difícil dentro desse cenário de dados. É a mudança da cultura. É você falar para uma pessoa que está 20 anos fazendo a mesma coisa, falando assim, a gente pode fazer um pouco diferente.
A gente pode pegar esse seu achismo, esse seu direcionamento que a gente não sabe se está certo, fazer um estudo de dados e ver a viabilidade do seu achismo estar certo ou não. E aí a pessoa fala assim, pô, mas eu faço isso há 20 anos. Só que a gente sabe que o que ele fez há 20 anos para trás é uma coisa, 20 anos para frente é outra. Então a gente não sabe se vai funcionar muito bem. E aí essa mudança de cultura, você começar a inserir os dados, essa análise de dados, esse suporte de dados dentro do negócio é complicado. Por quê? Porque é uma mudança de cultura e é uma mudança de paradigma. Então a gente falar muitas vezes que a decisão ou o direcionamento de alguém que faz aquilo há 20 anos, você falar que não vai dar certo, você falar que está errado, porque você está fazendo uma análise de dados e os dados estão comprovando que ele está errado, pode ser dolorido, muitas vezes perigoso. Tem que ir com calma, tem jeito de falar, a gente tem aí que ter um papel não só tecnológico, mas humano também, até mesmo de olhar profissões que, pô, a gente sabe que as pessoas se apegam muitas vezes a algumas profissões, a alguns números, ou, pô, eu faço isso há 20 anos. Aí você fala, não, agora os dados estão fazendo o que eu estou fazendo. É complicado. Então, as pessoas têm que olhar os dados não como concorrente, mas como um suporte. Por exemplo, um analista, eu já trabalhei em empresas que um analista de supply, ele perdia 80% do tempo de trabalho dele pegando base de dados e jogando dentro do Excel e tratando. E aí, 20% ele fazia o trabalho que ele tinha que fazer. Eu, com o projeto, automatizei tudo isso e dei a opção dela fazer só análise. Então, imagina, ela estava sendo paga para fazer ingestão de dados, ela não estava sendo paga para fazer análise de supply chain. E aí, a partir desse momento que eu comecei a automatizar tudo, deixar tudo disponível para ela só para analisar, ela começou a fazer o trabalho dela. E, pasme, muitas empresas fazem isso. Isso é a coisa mais normal que tem no mundo hoje. E a gente está aqui como profissional de dados para otimizar, para ser mais eficiente, para a gente focar no que o profissional tem que fazer. E aí vai todas as tecnologias, todas as profissões, para tentar aí fazer o melhor possível para todas as empresas. Beleza? Gente, quem tiver dúvidas aí, o meu e-mail está aqui, fabiogejardim@gmail.com. O meu LinkedIn também, linkedin.com/fjardim. Sempre posto conteúdo, alguma coisa, sempre tem alguma apresentação aí em algum lugar. Quem tiver dúvidas, quiser trocar ideia, quiser me adicionar, quiser bater papo, estou à disposição. Luiz, temos perguntas aí. Acho que eu falei bastante aqui, a galera não se assustem, eu falo bastante, gente. Se deixar, eu falo a noite inteira aqui. O Luiz fica me podando, falando, pô, tem que acabar, não pode, 3 horas de live, não tem como. Eu já participei de uma palestra que teve 12 horas de duração, então eu não posso reclamar de tempo de duração de nada. Haja garganta. Bom, a gente tem algumas perguntinhas aqui já. Vamos começar com uma que eu achei interessante, que aí eu vou dar uma voltadinha aqui nos seus slides. Fica à vontade. Eu não lembro exatamente em qual foi que você tinha colocado uma série de skills, acho que era aqui. O Lucas, ele tinha perguntado se ethical hacking ou Pentest entraria nessa hacking skills de algum slide. Você lembra qual slide que tá o hacking skills? Acho que é nesse aí. Assim, depende do que você for fazer, depende do produto que você for criar. A gente tem aí bastante coisas no ambiente geral, vai. Depende muito do que você for desenvolver, para quem você for desenvolver, que tipo de negócio que você for desenvolver. Mas, sim, tem espaço para fazer bastante coisa. A gente fala aí de pentest e tudo, então é bem normal. Assim. Beleza. Antes da gente tirar as outras dúvidas, vamos dar uma pausa para você dar uma respiradinha. Eu vou falar um pouquinho mais de umas outras coisas aqui para o pessoal, aí a gente volta e continua, que eu vi que tem mais outras perguntas surgindo. À vontade. Bom, quem aqui quer se tornar um analista de dados e garantir a oportunidade de ganhar mais dinheiro, podendo trabalhar até mesmo de casa, principalmente agora nessa época de pandemia? O nosso curso de analista de dados,
ele vai ajudar você a se tornar um analista de dados profissional rapidamente e ajudar a impulsionar a sua carreira nessa profissão que, como vocês viram com o Fábio, demanda bastante gente na área, né? E essa profissão ela está muito em alta agora no mercado digital. Vocês vão aprender do zero as principais ferramentas para trabalhar com dados e vão saber como extrair insights poderosos para tomar decisões bem assertivas e importantes assim na área de negócios. Vocês vão sair do nosso curso preparados para entrar para trabalhar em grandes empresas. E o que vocês vão aprender no nosso curso? Vocês vão ter um domínio global do processo de trabalho de dados, como mineração, preparação, análise explanatória e visualização. Vocês vão trabalhar com Python para obter e manejar esses dados de diferentes tipos de fontes, justificar as conclusões que vocês alcançaram nas suas análises e encontrar padrões numéricos. E vão também realizar consultas em SQL ou SQL, cada pessoa fala de uma forma diferente, né? Trabalhar diretamente com bancos de dados, históricos e diferentes formatos de arquivos. Também vão aplicar técnicas poderosas de análise de dados e se familiarizar com as ferramentas de machine learning para obter insights e fazer previsões bem acertadas. Vocês vão criar relatórios visuais com seus dados de acordo com o público-alvo, porque não importa você conseguir ter um resultado ótimo com o seu dado e não saber apresentar ele para quem precisa dessa informação, né? A gente explica como diferenciar essa parte de público-alvo também. Vocês vão construir gráficos e tabelas usando Matplotlib, Seaborn, Google Data Studio, para contar a história que vocês conseguiram recolher dos seus dados depois da análise. Vão trabalhar com Big Data, computação em nuvem. E, é claro, também vão aprender como trabalhar em equipe, colaborativamente, e realizar controle de versão usando o Git e o GitHub. E ainda tem mais. Quem se matriculou no nosso curso, como eu tinha comentado mais cedo, também recebe de graça, né, uma cortesia da EBAC, um mês gratuito no curso da EF English Live. Esse curso ele tem 16 níveis de acesso, 16 níveis de nivelação de acesso, e o certificado é reconhecido internacionalmente. Como vocês perceberam com o Fábio falando, tem vários termos que, dependendo do ramo da indústria que vocês vão atuar, são bastante explorados em inglês. Então, é bom o profissional da área de tecnologia saber inglês, não só para a parte de negócios dos termos técnicos, mas como também as linguagens de programação, que é basicamente você conversar com o computador utilizando o inglês. Então, isso ajuda muito a impulsionar a carreira de vocês. Então, para quem não viu, tem um botãozinho em destaque. Se ele não tiver aí, vocês vão ver ele aparecendo de novo. Para quem está no computador, cantinho inferior esquerdo. Para quem está no celular, dá um toquezinho na tela que ele deve aparecer. Clicando nesse botão, ressaltando mais uma vez, vocês não vão fazer a matrícula automática no curso. A gente deixa isso muito claro para garantir que quem clicou lá vai ter acesso a esse desconto, mas não vai estar preso a fazer a matrícula obrigatoriamente na EBAC. Vocês vão ter toda a assessoria da nossa equipe, vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, e onde que o nosso certificado é aceito, onde não é, qual que é o volume de informação que vocês têm. Perguntaram a carga horária? Está na página do curso, eu vou passar aqui o link, mas eu também vou responder para vocês. É só questão de eu olhar aqui rapidinho, eu consigo responder. A carga horária, deixa eu confirmar aqui, são 11 meses de duração esse curso. Tem mais de 47 horas de aula, além das horas que vocês vão gastar com as atividades, o contato que vocês vão ter com os nossos tutores. Eu vou falar mais sobre os tutores também daqui a pouquinho. Então, como que funciona a rotina de um aluno da EBAC? Vocês vão ter acesso às videoaulas, vocês vão poder assistir às aulas e acompanhar o conteúdo no momento que for mais adequado para a sua rotina. Vocês também vão fazer as atividades no momento que se encaixar no seu cronograma. Claro que a gente tem um período que a gente libera os vídeos para vocês, o período das atividades e tudo mais. É um curso super tranquilo de vocês acompanharem. Vocês vão receber feedbacks individualizados dos nossos tutores, ou seja, além do acesso aos professores que fizeram
o desenvolvimento do conteúdo do curso, nós também temos tutores que facilitam a comunicação de vocês. Todos os nossos alunos têm uma comunicação individualizada com a nossa equipe. E no fim do curso, vocês vão ter diversos trabalhos autorais, feitos em parceria com as empresas. Quem lembrou do videozinho lá no começo, viu que teve um spoilerzinho lá, né, que a gente tem dados que são oferecidos por empresas reais para facilitar não só vocês terem um portfólio de sucesso também, mas para que vocês consigam ter uma rotina de estudos voltada para algo mais dentro da realidade que vocês vão realmente encontrar no dia a dia no mercado de trabalho. Então, quem não clicou, aproveita aí, garante esse super desconto com a gente. E não só para quem está aqui agora, mas também aproveitando e falando agora para o Fábio, para quem atua em alguma empresa na área, a EBAC ela tem nossa central de carreiras. Nós fazemos parcerias com empresas para fazer a troca de informações, né? Algumas empresas fornecem dados para a EBAC trabalhar, fornecem alguns desafios para os nossos alunos fazerem. E, em contrapartida também, quando a empresa tá precisando procurar algum profissional interessante na área, a gente consegue indicar os alunos que estão mais focados para a realidade que a empresa está procurando naquele momento, entre outras coisas. Então, eu deixo aqui aberto esse convite para vocês conferirem a nossa central de carreiras, que eu vou colocar o linkzinho no chat para vocês. Perfeito. E, é claro, também aproveitar esse momento, convidar vocês para os nossos eventos da semana que vem. A gente vai ter bastante coisa interessante, mas eu vou dar um spoilerzinho aí só do primeiro dia. A gente vai ter uma demonstraçãozinha simples, né? Eu não vou dizer assim uma aula, porque em uma hora é difícil apresentar tudo, mas vocês vão ter contato com o Vitor, vocês vão ver algumas informações de como utilizar os hooks do React para fazer aplicações utilizando o React para front-end mais poderosas. Para quem já ouviu falar algum desses termos, sabe que o conteúdo é bem bacaninha. E é claro que a qualquer momento vocês podem também contar com a ajuda dos nossos atendentes, né, através do e-mail, telefone, WhatsApp e essas informaçõezinhas de contato que estão aí na tela. Vamos voltar agora para as dúvidas aqui. Lá no comecinho, o Robson tinha perguntado: no que um analista de sistemas precisa focar para conseguir um emprego como analista de dados? Aí é para quem já trabalha com análise de sistemas migrar um pouquinho de área. Pô, eu falo que deve trabalha com qualquer coisa, né? Então deve já é meio caminho andado. SQL, Python, básico assim para você, o mínimo que você. Então, pô, você já já manja aí de uma linguagem de programação, de estrutura de programação. Aprender Python assim é muito rápido. Foca em Python SQL que é sucesso. E aí, dependendo se for engenharia ou análise ou ciência, se você for para ciência, pô, tem que estudar um pouco de estatística. Se for para engenharia, alguma ferramenta aí de injeção de dados. Mas o básico, o SQL e Python, que é obrigatório, é meio caminho andado. Já está bem encaminhado. Ainda mais Dev, né? Pô, Dev é ninja, Dev faz tudo. A gente tenta, né? Faz, pô. Sim. Quem trabalha com programação já há bastante tempo tem já uma certa facilidade, fluência, né? vamos dizer assim. Tem todos os trejeitos aí. Aí, para quem não é da área agora, a Jéssica perguntou. Ela nunca teve contato com absolutamente nada de TI ou dados. O que a gente indicaria para ela como início, um pezinho assim para ela começar a entrar nessa carreira? Basicamente, programação. Então, você estudar a lógica de programação, você entender como o programa funciona, e aí você começar com uma linguagem de programação, Python, por exemplo, que é muito fácil. Estudar um pouco de banco de dados é essencial também. Aí você vai com uma linguagem SQL posteriormente. Você entender como as coisas funcionam, basicamente, aí é o pontapé inicial. Então, você saber a lógica de programação é muito importante, independente da linguagem. Então, eu partiria por isso, uma lógica de programação e um banco de dados aí mais básico. Uma outra importância também da lógica de programação uma vez que você estuda a lógica, e no começo pode parecer
muita coisa para prestar atenção, mas depois que vai pegando o jeito, percebe que é um pouquinho mais simples do que parece. Eu brinco que um if é um if em qualquer lugar, né? Sim, exatamente. A partir do momento que você consegue pegar essa fluência com a lógica, Uhum. o que é basicamente programar? Ensinar o computador a fazer uma sequência de tarefas que alguém faria no mundo real. Se você consegue fazer essa estruturação de raciocínio de quais etapas são necessárias para atingir um objetivo, você consegue utilizar esse conhecimento para qualquer coisa, não só para programação. Por isso que o Fábio brincou, né, que programador é meio ninja. O programador vira um pouco ninja quando ele consegue dar esse passo além e perceber que a lógica não é utilizada só para programação. A lógica pode ser utilizada para qualquer coisa. Até para aprender a desenhar, só que eu sou péssimo em desenho. Eu não uso minha lógica para isso. Eu já decidi focar minha lógica em outras coisas, né? Alguém tem mais alguma outra dúvida aí? Vamos aproveitar o momento. Por exemplo, alguns termos técnicos. O pessoal já ouviu falar muito BI. Uma coisa que quem trabalha com dados também já ouviu falar é da Microsoft Power BI. Você gostaria de falar um pouquinho sobre o que é BI para leigos? Tem BI, quando a gente trabalha aí com, a gente tinha até então as estruturas de dados, né? BI é quem fazia toda essa parte de manipulação de dados e entrega de valor para o negócio. Então, BI é Business Intelligence. Então, a gente era a pessoa ou a equipe que capturava os dados, processava e deixava pronto aí para o pessoal consumir. E aí, tinha muita visualização de dados. A gente trabalha com Data Warehouse, né, onde a gente armazena os dados aí para ser consumido pelas áreas de negócio. A gente olhava muito o negócio, capturava o que o negócio pedia e moldava os dados de acordo com o que o negócio precisava. O BI ainda continua existindo, é uma área mais voltada para negócio, e aí ele tira proveito também dos dados que estão no Data Lake, por exemplo. Continua bem atual. E aí, ferramentas. Power BI, a Microsoft pegou o nome, né? Então, o Power BI é uma ferramenta muito legal para fazer dashboards, para fazer exploração de dados, para fazer análise de dados, dá para fazer também. Mas ele é mais focado em visualização. Então, para você criar dashboards, criar aí visualização de dados, KPIs e apresentar o seu dado de uma maneira mais bonita, o Power BI é fantástico. É uma ferramenta. Sim. Antes de ver aqui o que o Sérgio perguntou, uma outra dica também, principalmente para a área de dados. Pode ser para a área de TI como um todo, programação, desenvolvimento, mas para a área de dados é mais importante ainda. Sejam curiosos. Isso para a vida, né? Isso para a vida, sim. É o mínimo Uma pessoa que a gente curiosa, espera. por isso que a gente fala, se vocês têm dúvida, podem perguntar. A gente não acha ruim que pessoas sejam curiosas e perguntem sobre a área, muito pelo contrário. Se vocês forem curiosos, vocês começam a ter acesso a informações que, por algum motivo, vocês não conseguiriam encontrar antes. Às vezes, de uma pergunta assim simples, que surgiu assim no ar. Você falou, tá, mas o que é BI? Eu nunca tinha ouvido falar em BI. Alguém começa a explicar para você, você entende que BI é Business Intelligence. E tem a gente parte que de faz você... BI, que nem sabe que chama BI, né? Exatamente. Tem gente que já trabalha já tem esse pensamento de BI e não sabe que faz isso. Exatamente. E tem gente que faz isso e não sabe o que significa o termo. Então, É verdade. às vezes a pessoa que faz isso sem saber que já faz é uma pessoa curiosa, e a pessoa que sabe não significa o termo é alguém que pode não ir tão longe assim na carreira, vai ficar acomodado sempre na zoninha de conforto. É que assim, ó, muitas pessoas começam a fazer as coisas e não estudam. E aí o que acontece? Quando você tem a prática, mas não tem aí um suporte teórico do como funciona, do porquê que é assim, você acaba dando dificuldades para evoluir. Então, o que é legal? Você tem uma base teórica legal, bacana, forte, para focar na prática. Então, a prática você aplica toda a teoria. Muitas vezes a prática vai te mostrar que a teoria não é tão bonita assim. Aliás, na teoria é bonita, na prática não é tão bonita. Mas quanto mais teoria você tiver, mais alcançar voos maiores você vai conseguir na prática. Então, sim, por isso também que
existe um certo balanço, né? A prática sem teoria não é nada, assim como a teoria sem a prática também não é Exatamente. nada. Então, se vocês estiverem procurando alguma coisa, algum lugar para estudar, algum curso, confiram sempre a grade curricular do curso, ver se enquadra na realidade aquilo que vocês realmente estão procurando. Essa é a dica para a vida. E também procurem lugares que ajudam a vocês estudarem não só a teoria, mas implementarem na prática. É, Por e, isso que a gente fala isso da EBAC, que a gente tem essa parte dos profissionais. e Não é só para a perguntem gente indicar, também. ó, sim, perguntem. A gente tem profissionais, pô, vai no LinkedIn, o tanto de profissional que tem de dados, por exemplo, adiciona a galera e fala, ô, e aí, pô, quero Tem trabalhar um igual monte de você. gente. O que que você fez para trabalhar nessa empresa? O que que você fez para conhecer, ter esse conhecimento? Pô, minha galera ajuda. Eu brinco que a galera de TI, antigamente, era mais retraída, né? Hoje a galera conversa É, mais. Então, meu, ainda mais em tempos de pandemia, as pessoas querem conversar, as pessoas querem se comunicar. Então, chame, participem de fóruns, perguntem. E todo mundo se ajuda e todo mundo consegue aí evoluir. Então, LinkedIn é um lugar perfeito para isso, principalmente para quem realmente gosta do que faz. Se alguém chega perguntando, o que que você está fazendo, como que você faz isso, vocês vão perceber, as pessoas que gostam realmente do que fazem e têm assim um perfil um pouquinho mais extrovertido, elas adoram compartilhar conteúdo. Então, perguntem. aí. Que eu estava finalizando o meu raciocínio lá sobre cursos, né? O que eu ia comentar, verdade. Da EBAC, a gente fala que os nossos cursos são desenvolvidos por profissionais do mercado, não só para falar, ó, o nosso professor é um profissional da área, ó, que bacana. Não, pelo contrário. A gente indica que os nossos conteúdos são desenvolvidos por pessoas que trabalham na área, justamente porque a gente também se preocupa com esse balanço. Teoria não é nada sem a prática não é nada sem a teoria. Então a gente passa o conteúdo teórico, a gente tem todo o nosso background também de ensino já de longo prazo, e nós aplicamos todos esses conhecimentos que nós temos da área de educação também na parte prática de todos os cursos que nós oferecemos. O Sérgio, ele perguntou, isso eu acho interessante, e também para quem está vendo no YouTube depois, se vocês puderem deixar no comentário do vídeo também algo relacionado a isso, indicações de livros para iniciantes. Isso é uma coisa que a gente vê direto o pessoal perguntando. Cara, legal. Os livros da O'Reilly são, putz, são os livros, para mim, Oh, oh, really? excelentes. Eles Muito bom. são, de dados, para mim, são os melhores. Então procurem aí. São os livros, vocês já viram esses livros, são os livros que tem alguns animais na capa. Para mim, são os melhores livros. Para quem for trabalhar com estatística, tem um que é primordial você saber, que é Como Mentir com Estatística. Isso tem que ser um livro de cabeceira aí para vocês não serem enganados. É um livro bem legal também. É um livro antigo, escrito na década de 60, só que é mais atual do que nunca. Com certeza. Então é bem bacana. E, pô, vai atrás dos livros da O'Reilly aí, que são livros sensacionais. Para mim. Eu já tive contato com alguns e eu posso dizer. Ele perguntou como que escreve. Vou passar aqui no chat. É como se fosse você perguntando em inglês, tipo, é sério? Oh, really? Vou mandar o site aqui. É bem parecido com o termo oh, really, mas eles pegaram mais a pronúncia e mudaram um pouco a escrita para não ficar algo, para eles conseguirem tornar algo autoral, né, algo próprio. Uma marca. Pô, entra no qualquer player que vende livro, qualquer e-commerce, Amazon, sei lá, procura lá os livros dessa editora, e vocês vão ver que são os livros mais tops aí na área de tecnologia, na área de dados. Sim. Amazon, Saraiva, Cultura. Tem alguns também, para quem quer uma leitura um pouco mais suave, tem uma série de, tipo, Aprendendo com... Ai, eu fugi o termo agora. É como se fosse um curso de mangá. Eles têm uma historinha de mangá. Deixa eu ver. Tem guia mangá. Guia mangá, lembrei. Tem o guia mangá, por exemplo, de banco de dados. Eu vou pegar aqui um linkzinho da Amazon, por exemplo, para vocês verem. Tem esses guias mangás também que facilitam bastante para pessoas que estão querendo entrar na área e que acham muito intimidador um livro técnico.
Por mais que o O'Reilly seja uma leitura simples, fácil, gostosa, quem não tem muito hábito de leitura pode ter um pezinho de entrada aí com esses guias. Tem de vários temas, é bem bacana. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? A gente está aqui para isso, gente. Está nos minutinhos finais, mas a gente pode abrir esse espaço. Outra coisa também, Fábio, você tem alguma consideração, alguma outra dica extra? Gente, basicamente estudem. Estudem, porque a gente sabe que sem educação não é nada e a gente se aperfeiçoando, a gente vai ser cada vez um profissional melhor, cada vez uma pessoa melhor e não vão somente atrás de salário, salário é importante, mas vejam o que vocês gostam, trabalhem o que vocês gostam. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por dados, trabalho com dados há muito tempo. Então, qualquer coisa que eu for falar aqui, eu vou falar horas e horas, porque eu sou apaixonado por isso. Encontre a paixão de vocês. Dentro da área de dados, a gente tem vários tipos de trabalho que pode ser feito. Não almejem cargo, não almejem salários altos. Seja um bom profissional, que isso vem assim, vem naturalmente. Então, estudem e façam o que vocês gostam, porque vocês vão ser felizes e vocês felizes alcançam o que vocês quiserem. O salário não tem que ser um objetivo, tem que ser uma consequência. Exatamente. Quando você faz o que você gosta e você faz bem e você está principalmente em um lugar que valoriza o que você está fazendo, você pode começar com um cargo simples e vai crescendo até que em um momento seu salário vai refletir realmente na sua qualidade. O João falou que está fazendo pós justamente para isso, para ter o direcionamento do que gosta. Show de bola. Perfeito, João. Você está fazendo pós em qual área? Pode deixar o comentário aí que a gente gosta de saber também. Sobre comunicação. A gente fala que comunicação é importante, tem um outro ponto que vale ressaltar. Se você é uma pessoa introvertida, não gosta muito de ter contato com outras pessoas, pratica a comunicação não no sentido de ser um extrovertido, ficar aqui que nem a gente, falando horas sobre o que a gente ama, ter contato, assim, parece uma pessoa, você já puxa o assunto. Saibam pelo menos como conseguir se comunicar com essas pessoas que são extrovertidas também. Às vezes a pessoa introvertida, ela tem uma visão que um extrovertido não tem com relação ao assunto. Se vocês conseguirem saber se comunicar, vocês podem, por exemplo, pegar um extrovertido de estimação para vocês, para ele fazer essa ponte social e vocês ficarem só com a atividade de vocês depois. Então, tenham comunicação, saibam como se comunicar. É super importante. Full stack, interessante, João. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, você quer finalizar com alguma coisa? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Espero que tenha ajudado vocês aí nesse direcionamento aí de carreira, falando um pouco das profissões de dados. Cada dia mais a gente tem mais profissões, tem mais vagas abertas. Na DOC temos vagas também, então se candidatem lá. E boa sorte nessa jornada, que vocês dependerem de mim aí. Todos vão ter sucesso, que eu puder ajudar vocês também. Estou lá no LinkedIn, me adicionem. Pessoal de dados, na hora que acabar essa pandemia, aí a gente se encontra em algum momento. A gente antigamente marcava encontros, eventos presenciais, era legal pra caramba. Tô com saudade disso. A comunidade de dados tem muito disso também, né? A gente tem muito evento, eu participava de muito evento, fazia muita apresentação em evento. E aí, coisas mais técnicas, encontro. Saudade disso. A hora que tudo isso acabar, a gente se encontra aí, trocar ideia, trocar experiência e evoluir todo mundo junto. Obrigado, gente. Com certeza. E o Roberto perguntou se os vídeos dos outros dias também estarão disponíveis, que ele não conseguiu acompanhar em tempo real. Então, Roberto, coloquei agora o link do nosso canal do YouTube no chat. Inclusive, lá no nosso canal do YouTube, na descrição do vídeo eu vou colocar o link do LinkedIn do Fábio também, para quem não conseguiu participar daqui, conseguir achar por lá. Para quem chegou depois que ele já tinha compartilhado o link, não precisar ficar procurando aqui no chat. Quem tem sugestão de livro, deixa no comentário lá dos vídeos também. Se vocês tiverem também sugestões com relação aos nossos eventos, dias, horários que vocês acham que seria interessante ver, temas, pode deixar lá também nos comentários do YouTube, que nossa equipe ela adora receber os feedbacks de vocês.
uma das coisas que a gente tem também é essa parte de melhoria contínua. A gente leva isso para o lado pessoal e profissional. Então, qualquer coisa, qualquer sugestão que vocês tenham, super bem-vindos. Beleza, gente? E, relembrando, aproveitando aqui o momento, para quem não ouviu minha outra dica, semana que vem, dia 8 de junho, na terça-feira, a gente vai ter uma demonstração com o Vitor. Ele vai mostrar para quem mexe com a parte de front-end ou full stack, quem que falou que estava fazendo full stack pós? O João. Aí, João, não sei se você mexe com React ou não, mas a gente vai ter uma demonstraçãozinha sobre React Hooks. É um dos recursos mais recentes, mais atuais do React, que dá uma turbinada nos projetos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela participação do Fábio. O conteúdo que ele falou foi super interessante. Até eu que ainda não mexo com dados, comecei a ficar com vontade de mexer com dados depois não só da apresentação do Fábio, mas dos nossos outros convidados dos dias anteriores. Foi uma coisa super interessante. E voltem nos próximos eventos. Olhem na nossa página da EBAC. Eu vou colocar aqui o linkzinho. Vocês conseguem ver os eventos que já estão acontecendo, os eventos futuros e os eventos anteriores. Através desse link aí do ebac.com.br/webinars, vocês também conseguem ser direcionados para o nosso YouTube. Então, para quem tem dificuldade de achar os vídeos no YouTube, consegue pesquisar pelo nosso site também. Beleza, gente? E mais uma vez, obrigado para todos e tenham uma boa noite e um bom feriado amanhã, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.